Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Nós continuamos essa semana falando sobre os evangelhos, né? As bíblias de outras religiões e evangelhos de outras religiões. Hoje eu vou falar sobre o evangelho segundo o espiritismo, né? Que é um evangelho escrito pelos espíritas, né? Por Allan Kardec. Allan Kardec foi um médico, né, nos séculos passados. Ele descobriu aí atrás de umas amigas dele que tinha uma manifestação na casa dela, batido na mesa, e ele foi lá na casa delas e descobriu, perguntando que origem era aquelas batidas, né? E por algum jeito ele conseguiu, naquela época que não tinha aparelho nenhum. Hoje tem um monte de aparelho, né? Hoje tem o Spirit Box, né, para falar com os espíritos. Antigamente usavam outras coisas, copo, tábua Ouija e outras coisas para falar com os espíritos, né? E até mesmo os médios se incorporavam para falar com os espíritos, para ter contato com os espíritos, né? E algumas religiões elas provocam, elas buscam o contato com os espíritos, né? Com os espíritos, não falando do espiritismo e de outras religiões afro-brasileiras, né? Que mexe também com esse negócio de espírito, pessoas que já morreram, né? Então, falando sobre aqui é o evangelho segundo o espiritismo, né? Aqui é um livro, aqui está, ó, Allan Kardec. Aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui há uma fé inabalável, sendo aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Estou falando aqui. E Allan Kardec, de 1804 a 1869, aqui tem dizendo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, tradição da Salvador Gentili, revisão de Elias Barbosa e outras coisas mais. Tem falando aqui, né? O nome das pessoas. Então, essa é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a prefácio do Evangelho é isso aqui, ó. O Espírito do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalhando-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abre os olhos aos cegos. Eu vos digo que verdade são chegada ao tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhos e glorificar o justo. A Igreja Católica ela não gosta muito de mexer, é proibido mexer com esse negócio de espírito, né? Eu sou sensitivo, mas eu não incorporo, eu não procuro mexer, não procuro entrar em contato com os espíritos, né? Eu já entrei em contato com alguns, mas eu espero que eles venham em contato comigo. Um parente da minha mãe estava com raiva dela por um motivo que ela não é dela, né? Aí ele morre, em seguida ele vem a mim, ele que estava errado mesmo, aí ele veio a mim pedir para que eu falasse com ela para que ela perdoasse. E ela de boa, muito boa mesmo, normal, natural, isso ela perdoou. Mas hoje vamos para o evangelho de hoje, né? Que eu acho que eu não vou dizer todo porque ele é muito comprido, eu vou ler um pouquinho só. Então o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 18, 1 a 5, 10, 12 a 14. Mas eu vou ler só a primeira parte, né? Que já é muito comprido, mas vamos ver. Mateus 18, capítulo 1, né? Capítulo 1, Mateus 18, capítulo 18, versículo 1. Então vamos lá. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram: quem é o maior do reino do céu?
Jesus chamou uma criança, colocando-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converter, se não vos tomardes como criança, não entrarás no reino do céu. Isso é interessante, né? Não entrará no reino do céu, tornar como uma criança. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior do reino do céu. E quem acolhe o meu nome, uma criança como esta, estará acolhendo a mim. Interessante, né? Agora vamos para o 10, né? O 10 aqui. Cuidado, não despreze um só destes pequeninos. Eu vos digo que o seu anjo do céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Em seguida vamos aqui no 12, né? Que diz: quem vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 9 nos morros, para ir e procura daquela que se perdeu. E se ele encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhuma dessas pequenas. Então é isso, gente. A gente fica dizendo, tem uma pessoa aqui que se perdeu, que está no meio da... Quem será o maior no reino do céu é se tornar como uma criança, né? Não é assim você... Tem também dizendo o seguinte: quando eu era criança, agia como criança. Quando eu era adolescente, jovem, agia como jovem. Então tá certo. E não é para a pessoa agir como uma criança, mas pensar como uma criança, mas ter aquela alma, aquela procurar ser mais puro possível. Você é adulto? Mas porque você é adulto, pode fazer tudo, entrar em todos os cantos. Mexer, fazer as coisas por cima da cabeça, sem preocupar com os outros, né? Então a gente tem que se manter mais puro possível, para que a gente tenha essa recompensa, entendeu? Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, certo? Amanhã vem mais outra religião, né? Então, uma boa noite para vocês e fique com Deus.